Ghosting. Que operação fantasmagórica é essa? É exatamente isso que eu disse. É uma prática que consegue pegar no ponto nevrálgico do fantasma do outro. Fantasma é o termo que às vezes a gente usa e traduz um termo lacaniano que é fantasma ou fantasia, fantasia fundamental. O que é isso, né? Inconscientemente a gente sempre se organiza num desenho específico, num enquadre. E esse enquadre ele diz das suas maneiras de desejar, de gozar, de repetir aqueles circuitos de prazer e desprazer, né? Como descobriu Freud, a gente opera muito além do princípio do prazer. Então, às vezes a gente goza no desprazer, e a gente já trabalhou esse conceito aqui em inúmeras ocasiões e por diferentes pontos de vista. Mas quando você se deixa enredar em uma prática onde o outro te coloca mais claramente como objeto e ele dá e tira, te deixa numa angústia, né? A partir de um desaparecimento, quando vira um fantasma para você, né? Quando não é simplesmente que virou uma figura que fantasmática e foi embora, né? Desapareceu, perdeu a existência, a carnalidade, tudo bem, tá, tchau, né? Tchau, vai. Então, isso não é disso que a gente está falando. Porque se o outro some, né? Tecnicamente, ghosting dá um perdido, sumiu. Tá. O detalhe é que isso seria um desaparecimento, um ir embora, e quando o outro vai, você diz adeus, né? Você diria isso, você fala, bom, eventualmente você sofre e eventualmente você agradece pela aquela oportunidade de ter aquela relação, enfim, poderia fazer um outro marco, mas ok. Quando a gente fala aqui de ghosting de uma maneira mais, né, visceral, é quando isso te amarra. Esse desaparecimento do outro não te permite, não te deixa fazer esse marco simbólico do fim. Não te deixa dizer o adeus, não te deixa falar, tá, vai, né? Por quê? Porque você engata. Se o outro não consegue ir e fazer a ruptura simbólica, dizer tchau, ir para a vida dele e te comunicar que ele precisa isso, você sofre eventualmente ou não, muito ou pouco, se sente rejeitado ou não, que é outro tema para discutir, que a gente já vai discutir. Tudo bem, então ele vai, você vai também e seguimos. Não é isso, né? Porque o outro não pôde fazer essa ruptura, esse fechamento, e você também não consegue, a partir da impossibilidade do outro de falar adeus ou de dar um fim, você fica o tempo todo fazendo qual operação? Normalmente, mais ou menos conscientemente, você fica refazendo o elo que não foi claramente rompido. Isso que é um ghosting. Isso que é a existência concreta de um fantasma, essa fantasmagoria. É como se o outro saísse sem sair. E fica aqui. Ele desenha o fantasma de si mesmo e você cai. Você fala, bom, mas você sabe que está te dando um ghost, que está emplacando um ghost, que fez um ghost, que atuou. Você conhece isso, está sendo debatido, está em revista, jornal, vídeo, imagem, está aqui, mas você não sabe, ou não quer saber, ou não se deixa penetrar por essa forma torta, avessa, de falar tchau, né? De colocar um fim. Porque você precisa ficar reconstruindo a imagem do outro. Esse é o problema.
Então, para quem está envolto nessa armadilha, a pergunta não é nem sobre por que o outro fez isso. Problema dele, né? Vai resolver lá na análise dele, vai eventualmente se perguntar, podemos falar disso também e já vamos falar. Mas qual é o X da questão? É porque que você precisa ainda, de alguma maneira, supor uma presença nessa ausência. A pista básica é a boa e velha esperança, que é a mãe de todas as desgraças, lembra? Estava ali na caixinha de Pandora, é a última, é o último dos males da caixinha de Pandora. Por que a esperança é cruel? Porque ela vai sempre nos colocar no lugar de um objeto imaginário para o desejo do outro igualmente imaginário. Você não abre mão do quê, na verdade? Você não abre mão da ideia de que você é sim desejável, que você é sim amável e que alguma coisa aconteceu, que ele precisou dar um tempo, precisou dar uma volta, ele está lá com outro, com outra, ele está em crise, ele não está podendo nesse momento, ele não quer se comprometer, não quer assumir, blá, 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 mas no fundo te ama, vai voltar, vocês vão se reencontrar, a vida vai provar que sim, ele te deseja e que você é aquele objeto que vai fazer cópula com esse outro, né? E aí a gente já entende também por que a gente entra em outro tipo de armadilha correlata e também está nas mesmas revistas do tipo benching. Então você está lá no bench, você está lá no banco, né? Ficou no banco de reserva e você sabe bem que tem uma manipulação do outro, ou tua mesmo, de ficar manejando os outros nesse banco igualmente imaginário, né? Que é o quê? O mesmo mecanismo, o mesmo fantasma, a mesma fantasia de que, no fundo, eu estou numa competição imaginária com os outros que estão no mesmo bench, no mesmo banco, seja ele ou banco de reserva ou banco oficial, e de qualquer maneira você está ali na disputa imaginária com outros e você vai ser o eleito, você vai ser a escolhida, você vai ser aquele que estaria então nesse lugar fantasmático de objeto de desejo do outro. É aquele que vai vencer a grande disputa para então chegar no pódio e estar no lugar fálico, né? Ou seja, a gente está reproduzindo aqui a nossa cultura muito capitalista de consumo, onde as mercadorias disputam taxa de mercado, né? Qual é o share? Qual é a participação que você tem no mercado dos desejos? Quanto você vale? Quem vai dizer quanto você vale é o outro com a sua escolha. Então, você não gosta nem de estar como objeto dessa prática, nem como sujeito dela, nem fazendo isso, mas você diz, bom, é a vida, tenho que manejar, estou manejando aqui meu clube, estou manejando aqui minhas garotas e meus garotos, o meu banco, vamos lá, ou nossa, esse daqui parei, mas posso voltar. Outra figura, um haunting, né? A casa assombrada, a operação de haunting, de assombração. Você deu o tal do ghosting, você sumiu, saiu fora, mas aí você reaparece na entrelinha, você vai lá curtindo as coisas, você existe sem existir. Você se transforma numa assombração, você se transforma num fantasma. E olha como a gente volta à mesma estrutura fantasística, ao mesmo enquadre, onde eu estou aqui na corrida, né? E sempre uma corrida fálica, tentando entender o desejo do outro, decupando esse desejo do outro e tentando fazer a cópula desejante imaginária. Eu vou ser escolhido? Vai ser comigo que você vai ficar no fim para a gente fazer a completude perfeita? Estou trabalhando para isso, né?
Eu poderia parar aqui, né? E deixar a gente nessa pequena angústia. Poderia ser. Se fosse clínico, talvez eu fizesse um corte aqui mesmo. Mas eu vou fazer só uma frasezinha final, que é a seguinte: eu diria que amor não tem nada a ver com isso, né? Um elo de amor, um elo de afeto, um elo de conexão com o outro, de laço social, que vai fazer a dialética, né? Com o outro, não tem nada a ver com o jogo, com o esporte, com a manutenção de um vínculo imaginário e fálico de ser um objeto que o olhar do outro e da plateia inteira valora. Não, é muito mais simples, é muito mais banal que isso. Tá, eu acho legal estar com você, você acha legal estar comigo? Tá, acho que a gente fica melhor juntos do que separados. Tá, quer ficar aqui comigo? Tá, a gente cria junto, a gente conversa bem, a gente trepa bem, a gente viaja bem, a gente consegue partilhar a vida, que não é uma coisa óbvia, da maneira mais instigante possível. Tá bom, vamos aí.